Bem, Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 18. Você tem sua Bíblia, encontre o capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, versículo 9. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. 18, 9. Deus de poder. Hein, Daniel? Vamos ter que orar para Deus fazer um tom agora, né? Tarefa não vai ser fácil. O baixinho também. Aleluia. Em nome de Jesus, mantenha o coração que não se quebra diante da palavra do Senhor. É a Deus, aleluia. Deus pegou o apóstolo Paulo, que perseguia a igreja de Cristo. É Ele Deus. derrubou do cavalo. Eita, glória. Eita, Jesus amado. Glória a Deus, Capítulo aleluia. 18, versículo 9. Vamos ter. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Meu Deus. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, Glória a eu te Deus, agradeço aleluia. que não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jesus continuou: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o Meu Deus! ficou à distância. Ele sequer ousa olhar para o céu. Santo Deus! Peito confessar: ó Deus, seja benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, não outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto toda aquele Glória que a Deus, aleluia. será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Aleluia. Em algumas traduções, todo aquele que se humilhar será exaltado, e o que se exaltar será humilhado. Feche os olhos um momento, vamos orar. Eterno Pai, a palavra é sua, e mediante Aleluia. o poder de Cristo, venha sobre minha voz, Aleluia. o sangue é a sua hora, porque quem transforma o homem é a palavra, quem convence o Espírito Santo. Espírito Santo, cobre limpa a sombra agora, porque esta hora é propícia, essa hora é sua, e é o Senhor a autoridade maior aqui. Sim, o que o Senhor quiser, estou aqui, submisso à tua autoridade. Em nome Aleluia. de Jesus. Amém? Quem pode tomar um assento e dizer amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus é coisa linda, coisa maravilhosa, porque como está em falta hoje a verdadeira palavra a ser pregada. E não se pense nessa hora de irmão, mas eu conheço muitos pregadores que de fato têm bastante. Mas grande parte deles hoje prefere confrontar os homens do que confrontá-los. O evangelho que eu aprendi do meu Senhor Jesus, que Jesus prega para os seus discípulos. Aliás, Jesus disse que para ser meu discípulo primeiro, o homem tem que negar a si mesmo. E grande parte das palavras ministradas é: viva do jeito que você sente, porque o jeito que você sente-se bem, assim é melhor para você. E é por isso que nossa geração está caída e decai cada vez mais, porque é uma geração sentimentalista. É Matias o seu nome, né? Lembro dele também da escola. Bem, graças a Deus. Jesus sempre nos veio cercado de pessoas, desde que ele fez o milagre dele lá, no casamento. O interessante é que o primeiro lugar que Jesus escolhe para fazer o seu milagre é numa festa de casamento. A família tem sido atacada aqui no Brasil. Casamento tem sido atacado e desvalorizado. Mas isso acontece lá no mundo. No meio do povo de Deus, o casamento tem que ser valorizado. Quando Jesus está no casamento, ele faz o seu milagre de lá em diante. Ele já era uma pessoa Deus, diferente. aleluia. Jesus veio num tempo em que a letra da lei era conhecida, mas as pessoas não viam. Eita, glória. O cego via. Aleluia. O paralítico andar, não via o mundo falar, não via o morto de 4 dias sair da tumba. Meu Deus. Isso aconteceu lá.
Jesus pegava a água, transformava na hora em vinho, todos ficaram apavorados e disseram: de fato ele é um profeta. Dali em diante Jesus se ocultava nos lugares solitários, porque onde ele passava, as pessoas se reuniam em torno dele, e ele era uma pessoa cercada de multidões. Você vai ver que certa vez Jesus está com uma multidão, e provocando os discípulos, o Senhor diz assim: vocês têm que dar a este povo de comer, porque eles vão ir caminhar à noite e não vão ter onde comer. Eles já estão lá 3 dias comigo e ouvem o que eu falo. Jesus, na verdade, apenas provocou os discípulos, como ele faz com nós de vez em quando, para provocar a nossa fé e para estimular o nosso ânimo. E Jesus opera a multiplicação dos pães, e ali tem uma grande multidão que o cerca. E enquanto Jesus está fazendo milagres, está dando pão para as pessoas comer, tudo vai bem. Mas chegou o momento que Jesus olhou, começou a sondar o coração das pessoas e chegou à seguinte conclusão: esse povo está me seguindo porque tem algum interesse particular. Certa feita Jesus foi tão incisivo que ele chegou a dizer: vocês me seguem, sabe por quê? Porque vocês comeram o pão e vos saciastes. Não é por causa dos milagres, e não é por causa das minhas palavras. Aí Jesus dá um grito e diz assim: se alguém quiser me seguir, ele não obriga. Eu sinto um calor poderoso aqui agora, o poder de Deus veio aqui. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. E nesse evangelho você vai encontrar Jesus dizendo assim: se alguém quiser me seguir e ama o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, a esposa, ou até a própria vida mais do que a mim, Jesus disse: não pode ser meu discípulo. Essa palavra é boa para a gente pregar para aqueles pregadores que costumam dizer que Deus está importando com o que você sente. O que você sente é o que importa. Eu me sinto bem assim, vivo da minha forma. Aliás, essa é a forma de viver da maioria da humanidade. Por isso que o que impera em nosso tempo é o estresse, a ansiedade e a depressão. Sentimentos que dominam a raça humana. E quando o ser humano é dominado por sentimento, é um perigo, é um problema. Porque a pessoa que é dominada por sentimento, eu estou falando isso porque eu estou ordenando. Talvez você está se deixando levar demais por aquilo que sente. Mas entenda uma coisa: antes de você viver por aquilo que sente, o Senhor está preocupado em cumprir a palavra dele na sua vida. Quantos que se perdem por causa de um sentimento? Tem maridos que, quando estão apaixonados demais, se matam a esposa por causa de sentimento. Outros, com raiva, fazem coisas atroces porque estão dominados pelo sentimento. E é por isso que Jesus disse que para segui-lo precisamos renunciar o nosso próprio eu. Então, quando ouvir alguém pregando dizer assim: Deus está mais importado na forma como você é, assim da forma que você é. Deixa eu dizer uma coisa para você: todo ser humano tem uma tendência para o mal. Gênesis 6:5 diz que Deus, não que ele estivesse surpreso, é uma exclamação de tristeza, e Deus se faz entender na vida de Moisés em Gênesis, para que nós venhamos entender a palavra dele. E Deus arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra, porque os pensamentos do homem e as suas imaginações eram más continuamente. E aí, quando as coisas ruins acontecem, sabe o que o ser humano faz? De parte dos crentes faz assim: atribui ao diabo a culpa. Não que ele seja bonzinho, não tem nada de bom. O problema é que quando nós atribuímos ao diabo, a gente só pensa em expulsá-lo. E expulsá-lo sai em nome de Jesus, mas ficamos sem arrependimento. A nossa carne é um problema, e se lutarmos contra ela dia após dia, nós vamos nos perder na fé, e isso é problemático. Veja, a palavra que nós lemos aqui, e você lendo o capítulo 18 de Lucas, você vai encontrar neste capítulo Jesus falando acerca primeiro da oração, e depois desse texto Jesus fala das crianças, e por fim fala acerca de um jovem rico que vem até os pés do Senhor. Falo isso porque nós devemos entender a Bíblia contextualmente. Há muitos que pegam a Bíblia e isolam um versículo em particular, e sabe o que fazem? Acabam criando às vezes doutrinas de demônios. Irmão, é possível? Deixa eu explicar para você. A Bíblia diz que certa vez Satanás tentou pregar para Jesus no deserto, lembra? E ele pega um versículo da palavra e diz assim: está escrito, aos seus anjos dará ordem a respeito, isso é do Salmo 91. E aí Jesus, para trazer à nossa mente que a Bíblia é contextual, diz assim: mas também está escrito, há um contexto: não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso que eu mencionei para você que Jesus ensina-nos neste capítulo 18, primeiro acerca da oração. Leia em casa e você vai ver, ou medite na sua mente. O Senhor fala acerca de uma viúva que molestava um juiz iníquo, e ela molestava todos os dias. E o Senhor está ensinando: persevere na oração. E molestava: julga minha causa, e Jesus termina a palavra dizendo: por
quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então chegamos no texto apropriado, onde nós lemos agora, que fala do fariseu e do publicano. Quando Daniel leu a palavra introdutória, em Mateus 18, aí me veio à memória o confronto de Jesus a estes fariseus. Porque lá, onde o Daniel leu há pouco tempo que nós ouvimos, o Senhor nunca considerar publicano aquele que não se arrepende dos seus pecados. Na verdade, Jesus ali está com sabedoria confrontando os fariseus. Porque é para eles a palavra, confrontando eles porque eram pessoas rancorosas, pessoas soberbas. Você vai ver que é por isso que Jesus ainda menciona através do Espírito Santo na vida do Dr. Lucas, que para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça, Deus trouxe essa palavra. Nós devemos ter cuidado quando nós pensamos que a nossa força própria nos dará o sustento na caminhada espiritual. E isso pode nos derrubar amanhã. Porque a Bíblia diz que o cair está no homem. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. A Bíblia também fala, provérbios de sabedoria, que o orgulho precede a queda. E aí Jesus traz a parábola aos que se confiavam em si mesmo, que eram os fariseus. Jesus, quando veio à terra, ele não veio para trazer mais uma religião. Não, já tinha religião. Até porque Jesus disse que Ele mesmo é o caminho. Lembra? João 14,6. Jesus não disse: o meu caminho será seguido através da igreja católica. Não, Ele não disse: o meu caminho será seguido no nome da testemunha de Jeová, adventismo do sétimo dia. Não, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu abro um parênteses aqui para andar de frente com aqueles que pegam a placa da igreja e colocam nas costas e começam a bater nos outros ministérios. Porque está cheio de crentes assim, que olha para o outro ministério, porque o irmão não é do todo ministério. Quando vai saudar com a paz do Senhor, o irmão diz assim: Pai do Senhor, ou diz assim: Pai de Deus, não, Pai de Jesus, Pai dos anjos, porque acha que o irmão do outro ministério é um conflitante e é um inimigo. E isso é um grave problema que está conduzindo almas para o inferno. Pessoas estão se perdendo porque nós muitas vezes perdemos o foco do Evangelho e porque o Evangelho não é pregado, a verdade não é pregada. Se você analisar, a maior parte das pregações de hoje faz com que o homem viva a forma de viver que deseja. Os seres humanos já não são mais transformados, não são mais libertos. E o Evangelho tem poder de libertação. Jesus diz que o arrependimento produz no homem primeiro tristeza. Quem é aqui que quer ficar triste? Você quer? Eu não. Você quer? Quem gosta de ficar triste? Você gosta? Eu não. Ninguém quer ficar triste. Mas se nós vivêssemos de acordo com aquilo que sentimos, então estaríamos vivendo da forma errada. Quando dizemos que o sentimento é que nos traz a realidade do que queremos. Se o arrependimento produz primeiro tristeza, por quê? Porque a palavra confronta o homem. Sabe o que é isso? A palavra é perfeita. Eu e você somos imperfeitos e ela precisa nos moldar. A palavra pregada da verdade não é pregada aos ouvidos, ela é pregada ao coração do homem. É claro que cabe a nós, pregadores da palavra, trazer a palavra de Deus aos ouvidos do homem. Quem vai levar ao coração é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está sendo rejeitado por aí afora, e por isso que não há mais libertação, não há mais transformação. A frieza espiritual está tomando conta de uma série de pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam ser crentes, mas quando vai olhar a forma delas de viver, em nada tem a ver com o cristianismo. Mas o irmão vai a todos os cultos? Vai. Tem carteira de membro? Tem. Agora se você participa, mas não foi transformado pela palavra. Tem uma roupa apropriada, mas o coração está rancoroso, raivoso, invejoso, odioso. A língua que é usada para dizer glória a Deus é usada para em casa falar palavrão. A mesma língua que nós usamos para abençoar as pessoas estranhas de casa, nós usamos para amaldiçoar. Porque é fácil você mostrar ser uma boa pessoa no público, mas e como você está vivendo em casa? A religião faz isso. Eu já fui um crente religioso. Eu disse: olha, eu era religioso, Daniel. Tinha vergonha de dizer que era crente. Porque eu ia para a igreja todos os cultos, nasci em berço cristão, mas nunca me ensinaram o amor de Deus.
Me ensinaram a ter medo de Deus. E quer saber? Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você conheça Ele. O irmão aqui cantou, eu sou teu pai. Qual é o pai que quer ficar longe do filho? O pai quer conhecer o filho. E quando nós pensamos que Deus é santidade orgulhosa, que não quer mais perto, estamos errando. A Bíblia diz que Deus é longânimo, paciente e amigo. Quando eu conheci o amor de Deus, a minha vida mudou. Então eu fui transformado e eu olhei para mim e vi o quanto eu era pecador. O quanto eu era falho. E olhando para mim, eu consegui enxergar apenas em Cristo uma saída e uma esperança. Porque a salvação é essa. Esse capítulo está falando de salvação. Jesus destaca como é a salvação. Lembra da cruz? Jesus está na cruz e tem dois homens. Um à esquerda, outro à direita. Qual é a característica dos homens? São ladrões. Um à esquerda, outro à direita. Não é o pastor à direita e o ladrão à esquerda. É dois ladrões. Não é o profeta à direita e o ladrão à esquerda. São dois ladrões. Não são apóstolos, sacerdotes e um ladrão. É dois ladrões. Qual a diferença? A diferença é que um ainda achou-se no direito de olhar para o justo e dizer assim: tu é tão poderoso, desce-me salvo. O outro olhou e disse assim: cala a boca, eu sou merecedor desse castigo. Ele olha e diz assim: olha, eu sei que tu é o filho de Deus. Lembra-te de mim. O que é que disse Jesus por ele? Hoje mesmo estará comigo. Por quê? Um se orgulhou, o outro se humilhou. Isso é a salvação. A religião faz nós nos sentirmos orgulhosos de quem somos. Cristo faz nós olhar e ter vergonha dos nossos pecados e reconhecer que só Ele pode nos salvar. Só Ele pode nos pôr de pé. Ah, se não fosse Jesus, você não estaria aqui. Se não fosse Jesus, talvez nem os seus filhos você teria. Se não fosse Jesus vivo, você não estaria. Estaríamos todos condenados ao inferno. Mas Jesus olhou para nós e viu que nós não podíamos, sozinhos, jamais chegar ao céu. Você não pode sozinho, por mais perfeito que você seja em seu proceder e justiça diante dos homens, chegar ao céu, sabia? Não há nada que eu e você faça que nos dá o direito de dizer assim: você está sendo merecedor do céu. Ninguém merece o céu. Esse é o início da caminhada daquele que foi salvo. Esse é o início daqueles que decidiram seguir as pisadas do Mestre Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes anulando a sua forma de glória, Ele veio aqui e tornou-se como nós. Por que às vezes a gente acha que temos que ser um pouquinho maior, um pouquinho mais para cima? Porque às vezes nós achamos o direito de desprezar as pessoas, de julgá-las, de apontá-las. Se o perfeito, o santo, o justo, olhando para nós, não nos condenou, Ele veio para nos salvar. Jesus disse: eu não vim para condená-los, vim para salvá-los. E aí Jesus narra a parábola que eu li para vocês. Dois homens subiram ao templo para orar. Subiram ao templo para orar. Jesus diz: a minha casa é chamada casa de oração. Dois homens subiram ao templo para o propósito, está certo? Os dois estão pelo mesmo propósito. Casa de oração, estão para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé. A Bíblia diz, eu repito o que ele falou, mas ele não falou alto. Na parábola, Jesus disse que ele ficou em pé e orava dentro dele: Senhor, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Altivez, orgulho. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não faço as coisas ruins, faço as boas. E tem mais, jejum até além do que a lei manda. 2 vezes por semana, então dízimo de tudo quanto possuo. E não sou como esse publicano. Ele desprezou no coração o publicano. Aí Jesus disse: o publicano, ele nem olhava para cima,
imagino que ele estivesse assim. Batia no peito, confessava. Não orava em silêncio. Ele gritava: Senhor, ser benevolente para comigo, miserável pecador. Me perdoa, me limpa. Detalhe: 2 homens, na palavra de Jesus, o publicano não faz como muitos crentes quando são afrontados, quando são caluniados, quando são perseguidos. Jesus não disse que o publicano foi para cima do fariseu e disse assim: olha, o que você pensa que é para me desprezar? Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Você que tem um chamado, essa palavra é profética. Você vai ter que aprender a suportar muita coisa calado. Afronta, perseguição. E às vezes o desprezo vem daqueles que estão dentro da sua casa. E você vai ter que aprender a suportar calado. Porque quando você vai para o campo de batalha para brigar com as pessoas, você escandaliza elas. Você vai ter que aprender a olhar para Cristo e sentir isso em você. Como o irmão falou, participante dos sofrimentos de Cristo. O publicano não foi tirar as caras do fariseu e dizer assim: olha, quem você pensa que é? Você acha que é alguma coisa para me desprezar? Não, a Bíblia diz que ele, quando foi perseguido, foi humilhado, ele fez uma coisa: ele se humilhou. Tem alguns MCs que cantam as músicas e dizem assim: ó, os humilhados serão exaltados. Mentira, leia direito. Não é os humilhados, é aquele que se humilha. É diferente. Entendeu? Ninguém tem poder de levantar você nem de abater, mas você tem poder de ser exaltado, sabia? Jesus diz: aquele que se humilha, este será exaltado. Eu imagino o publicano orando dizendo assim: olha, Senhor, ele tem razão. Eu sou pecador mesmo. Sabe, eu acho que eu sou adúltero. Eu sou um cobiçador. E eu maltrato a minha esposa em casa. É verdade. Me perdoa. E às vezes eu fico no meu excesso de zelo, eu falo mal dela e eu grito com ela. Estou pregando, o Senhor está mandando. E nós cometemos muitas burradas enquanto não amadurecemos na fé. Eu, antes de sair de casa, conversando com a minha esposa, e eu dizia: a religião tem sido um problema na vida do cristão. Famílias estão sendo destruídas em nome de Deus por causa da religião. A religião deixa o crente egoísta, autojustificativo, superior. E o Evangelho de Cristo nos torna misericordiosos, justos. Eu e você não temos o poder de convencer ninguém, nem os seus filhos. Porque hoje, no nosso tempo, está complicado criar filhos, não é verdade? Com esse TikTok solto por aí. Eu chamo essa praga que pega os nossos filhos e leva presos, cativos, à destruição. Crianças com 3, 4 anos fazendo dancinhas sensuais. E o problema é que isso não pega só os jovens, adolescentes, pega pessoas casadas. Isso está destruindo família. Grande parte dos crentes, isso deixa Deus enciumado, estão viciados no celular. Não ficam no seu celular, vão para a cama com o celular, nem vão para a mesa, jantar mais com a família, comungar com a família, por causa dessa porcaria do celular. Vão para o banheiro com o celular, estão grudados nessa coisa. E Deus está ficando enciumado. Ah, se nós trocássemos um tempo de celular pela Bíblia. Mas mais de 90% dos cristãos, isso é estudo, não lê a Bíblia diariamente. Por isso que o povo de Deus está sendo destruído. Deus falou: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Sem palavra. O louvor é bom, e eu adoro o louvor. Amo o louvor, sou músico, igual o meu tio. Amo o louvor, mas o louvor não transforma você. Quem transforma você é a palavra. É o pão. Dai voz de comer, disse o Senhor. Eu disse porque nós não temos como dar de comer. Aí o Senhor deu pão para o povo comer. E por voltar a palavras, as pessoas pecam confortáveis. As pecam estão confortáveis, voltam profetas que vêm de estudar algo do homem e dizer: está errado. Quer saber? As pessoas em grande parte estão drogadas e não sabem. Quando falam, vamos aprovar a maconha no Brasil, as
evapora, é para se evaporar mesmo. Agora liberaram essa tal da cistonia fetal, isso aí para trazer uma maldição desgraçada sobre nós. Nós devemos orar para anular, que Deus abomina o aborto. Deus abomina essas ideologias malignas que são espalhadas por aí. E nós que somos cristãos não podemos cruzar os braços com muitos e achar que isso não é nada, isso é assim. Nós somos chamados para lutar contra principados e potestades. Aí nós olhamos e estamos drogados. Mas existe uma droga digital chamada dopamina, e é um estudo científico que eu trago, uma revelação da palavra. Estudo científico apenas traz contexto para a palavra. A dopamina é liberada no Instagram. Já reparou? As pessoas ficam assim no celular. Elas passam, elas têm hora, mas elas não conseguem largar. Não larga. No TikTok e no Instagram, dopamina, droga digital. Grande parte das pessoas estão drogadas. Os jovens então nem se fala. Eu sinto muito pelos jovens. E eu oro para que Deus venha levantar mais jovens inspiradores. Sabe por quê? Porque os anciãos vão morrer. Irmão, que é isso? Vão morrer, a morte é reta para todos, sem verdadeira. Aliás, agora ainda acontecendo por aí umas mortes repentinas, pessoas novas morrendo. Isso é para nos trazer um certo temor e vigilância e nós saber que a qualquer momento podemos partir desse mundo. Talvez agora, daqui um pouco, você parta desse mundo. O que é que você vai apresentar para Deus? Como está a sua vida com a sua família? De comunhão? Não, família. A Bíblia estabeleceu a família, a base da sociedade é a família. A família é atacada e eu, como servo de Deus, não posso deixar de falar sobre a família. Está na hora de largarmos um pouco de lado o mundo digital, o mundo virtual e darmos atenção àqueles que estão com nós, o pai, a mãe. Quero abençoar a sua vida profética, honra teu pai e tua mãe. Para que te vá bem na terra e não muito tempo. Honra a esposa, honra o marido. E quando eu falo disso, eu falo no secreto. Volto onde eu estava. Sermos uma pessoa boa, como os fariseus na rua, é fácil. As pessoas vão dizer assim, você é simpático, você é legal. Mas como que você é quando ninguém está vendo? Aí às vezes Deus tem que vir quebrar o ser humano e dizer assim, você está sendo arrogante demais. Deus não faz isso, faz. Por amor à sua alma Ele faz. Muitos estão levando a vida de brincadeira. Muitos sobem no altar em fornicação, nos escandalizam. Sobem no altar em adultério. Muitos fazem uso da palavra no altar como se fosse uma brincadeira. Quer saber? Todos vão dar conta disso. Eu e você daremos conta do que fazemos com aquilo que recebemos do Senhor. A sua família, a sua esposa, seus filhos, tudo isso é dado por Deus. E nós vamos dar conta. Está na hora de deixar de tirar da máscara. Está na hora de nós olhar e ver que somos fracos, pecadores, e reconhecer a fim de ganharmos força. Porque enquanto reconhecemos que somos fortes, Deus não está presente. Mas quando reconhecemos nossa fraqueza, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia! Deus. Precisamos deixar de lado a vida dúbia e olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Para de olhar para as pessoas. Eu sei que tem escândalos, sei que tem problemas, mas enquanto olhamos para os problemas, não nos firmamos em Cristo e a nossa vida não é mudada, não é transformada. Precisamos inspirar outras pessoas. A minha oração é que Deus levante pessoas jovens, Daniel, como irmão aqui, os irmãos, para inspirar mais pessoas. Precisamos combater o mal nas regiões celestiais. Precisamos ser a diferença. E a diferença é mostrada quando nós estamos sozinhos. É ali que nós adquirimos poder, unção, autoridade, para que onde passarmos as pessoas consigam sentir o poder, ver o poder, ver a diferença, ver a marca do Espírito Santo em nós, porque é uma marca que não pode ser mudada. Quando Deus entra na vida de alguém, a pessoa vive a vida, pode viver a vida de forma natural, as pessoas vão olhar e vão ver uma diferença na sua vida. Nunca conheceu alguém que você nunca viu na vida? Mas você olha para os outros assim, tem algo que me faz lembrar essa pessoa. Você até pensa, será que eu nunca vi essa pessoa em lugar? Aí você vai conversar com a pessoa, porque a pessoa é cristã. A pessoa transformada é diferente. Quando fala para ti mesmo, está diferente. Por quê? Isso é a mudança do Espírito Santo que tem que acontecer.
nossa vida. Se não acontecer, hoje é domingo, cuide da sua família. Eu insisto no termo família, cuide da sua família. Não deixe a religião espremer a sua família. Não esprema a sua família. Muitos jovens não vêm mais para a igreja porque nós esprememos eles. Meu Deus. Eles são oprimidos no mundo, vem para a igreja, nós oprimimos aqui com a religião. Eles voltam para o mundo. É verdade. Precisamos deixar de lado as diferenças, precisamos deixar de lado as coisas pequenas da vida. E olhar para o nosso interior e ver o que é que nós temos para oferecer a Deus. É, glória. Já vi jovens que foram mandados embora da igreja porque não usavam o sapato social. Até onde que fica a palavra de Jesus que diz: uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido? É, Deus. Cadê o nosso amor pelas almas? Nossa dedicação de olhar para uma alma caída, perdida, e ao invés de chutarmos ela, nós pegar ela pela mão e dizer: levanta, vem cá, eu vou te ajudar. Sem oprimir-la, eu vou orar por você, eu vou lutar por você. Tá, glória. Cadê o amor de Deus? Não deixe nada dessa vida tomar o amor de Deus na sua vida. Cuide dos seus filhos. Pequeno. Se você não cuidar dos seus filhos, o mundo vai cuidar deles. A Bíblia ensina de Moés, no conselho do Senhor. Não permita que os seus filhos sejam uma divisão da sua família. Já vi famílias quebradas porque o filho se tornou, em vez de ser uma bênção, se tornou uma barreira. Para disputar a posição, quem manda mais dentro da casa. Se é o pai, se é a mãe, se é o homem, se é a mulher. Errado. Aprenda na sua vida. Nós que temos filhos, amamos os filhos. E o mundo ensina dessa forma. Mas a Bíblia estabelece a família como hierarquia. Você que tem a sua esposa, ame sua esposa. Entenda que a esposa vem antes dos filhos. Da mesma forma, a esposa e o marido. Primeiro o cônjuge, depois os filhos. Senão você quebra a estrutura da família. E a família se perde. Aprenda com a palavra de Deus, se pôr em prática a palavra de Deus na sua vida, a sua família vai ser estruturada, a sua vida vai ser firmada. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas certamente é para edificar a sua vida. Não deixe os seus filhos serem uma separação entre vocês, mas que seja uma bênção. Quantos pais que quando podiam segurar os seus filhos não fizeram, e ainda brigava com a esposa, com o marido. Um queria educar, um queria segurar o outro, não. Aí chegou a adolescência, ninguém mais segurou. Famílias estão sendo destruídas, porque nos falta prudência e vigilância. É hora de cairmos em nós, em si, e dizer que Deus é o único que pode mudar a nossa vida. Deus pode salvar a sua família. Deus pode levantar o seu filho que está perdido nas drogas, aquele seu parente que você ora por ele, diz: eu preciso da salvação para ele, porque está viciado. Deus pode ir agora e libertá-lo. Não desista. Seu marido, Deus pode ir agora e buscá-lo para o reino do Senhor. Mas use a misericórdia que Deus te ensina e aprenda: aquele que se humilha será exaltado. O fariseu e o publicano, dois tempos, dois tipos de pessoas, duas gerações. Uma representa a lei, o fariseu. O publicano representa o nosso tempo, a graça. Na lei, quem não pecar, quem não tivesse pecado, morria. Era lei. Pela lei ninguém se salvou. E a lei fazia os homens ficarem orgulhosos. Aquele que cumpria a lei achava que podia julgar quem não cumpria, mesmo não cumprindo toda a lei. Porque a Bíblia não fala da lei. Quem não cumprisse todos os 613 mandamentos não alcançaria. A salvação seria maldita. E ninguém pode cumprir a não ser um: Jesus. Jesus cumpriu a lei e trouxe-nos a graça. Na graça, o único meio de ser salvo é a humilhação. Leia, Jesus pega um menino e diz assim: quem não se converter e não se tornar, está nesse capítulo, como esta criança, de maneira alguma entrará no meu reino.
Já viu uma criança como ela vive? Ela confia no pai. Ela não vive preocupada com amanhã. Porque confia inteiramente em Deus. Criança, símbolo de humildade. Aquele que se humilha. Ninguém pode se justificar diante de Deus. E Deus é perfeito. O seu pecado só é diferente do seu irmão. Mas é pecado também. Nós pecamos de várias formas. Tem pecadinhos pequenos que as pessoas não dão atenção, como os que são cometidos todos os dias. Da língua. Tem quantos pecados da língua? Já melhorou? Hoje não é mais da língua, é no dedo. A pessoa fica ofendida, vai pro zap, fazer fofoca, vai pro Facebook, postar indireto. Eu sou da intenção. Cuidado. Tudo isso no dia do julgamento será trazido à luz. Senhor, mas é que eu estava com raiva. Eu sei. Terminou onde comecei. Aí volta a questão do sentimento. Não é porque você está com raiva que você tem que saber do seu irmão. Tem pecados pequenos que não damos atenção. Pecados minúsculos. Quando abrir minha boca para falar com você, irmão, para julgá-lo, ou para gritarmos de maneira áspera e ofensiva alguém da nossa família, isso é pecado. A ansiedade é um pecado. A lascívia é um pecado. Irmão, que é lascívia de pecado estranho na Bíblia? Sabe o que é lascívia? Lascívia é você colocar uma roupa, por exemplo, para chamar a atenção de alguém, despertar em alguém a libido. Isso é lascívia. Botar um batom arrogante assim, para causar. Isso é lascívia. Está despertando na consciência de alguém um desejo. Isso é lascívia. Ei, irmãos, antes de vir para a igreja, vamos na frente do espelho ver como está o humor. Isso é sensualidade, é lascívia, é pecado. São coisas pequenas, mas são pecado. E se não tiver alguém para anunciar como eles estão anunciando para você, não haverá arrependimento. A cobiça é um pecado. Sabe quando cruza aquela irmãzinha? Não vou falar. Cruza aquela irmãzinha lá na rua, com a roupinha apertadinha, e aí o olho vai assim, ó. Isso é pecado? Jesus diz que o adultério começa no coração. Você olhar para alguém e desejar. É pecado. São coisas que não falam para a gente. A religião não ensina. A religião só ensina cabelo, roupa e essas coisas. Mas não ensina o que está dentro, que é muito doloroso. A mágoa, o rancor, a inveja, o ódio. E é pecado. Então que Deus levante você para anunciar tudo isso aos homens, para que os homens se arrependam. Porque está vindo aí o juízo. O juízo já está na terra. Essa enchente que deu aí é juízo de Deus. Leia na sua casa Amós capítulo 4. E você vai ver como que Deus tratava o povo de Israel. Eu enviei a fome, vocês não se converteram. Eu enviei a peste, vocês nem pararam para refletir que eu estou de olho em vocês. Eu enviei as pragas. Eu enviei a epidemia. Ninguém deu atenção. Aí vem o versículo que eu entendi errado. Eu achava que era um dia do arrebatamento. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. O Senhor Deus estava falando para Israel: eu castiguei vocês de uma forma, de outra, vocês não ouviram, não refletiram, não se arrependeram. Prepara que eu vou tratar com cada um em particular. Irmão, o que é isso? Não sei. Nem que Deus tenha que levar a pessoa para um leito de UTI e tratar com ela lá. E dizer: muitos já te falaram, teu pai te avisou, tua mãe te avisou, você não quis ouvir. O marido falou, você não ouviu. A esposa falou, você não ouviu. Eu vou tratar com você pessoalmente. A pessoa está indo para a igreja, vai morrer no meio do caminho. Não, que bênção. Bênção quando nós somos arrebatados para o céu. O problema é quando é o juízo de Deus sobre a nossa vida. Coisas estranhas vão acontecer, estão acontecendo. Esses dias o Senhor liberou uma palavra e eu liberei lá na igreja que eu congrego. Coisas estranhas vão começar a acontecer aqui. Já estão acontecendo, lembra que eu falei? Pessoas jovens estão morrendo. É hora de nós para refletir, porque quando acontece isso na terra, não é aviso para o mundo, é aviso para nós. Muitos estão levando o altar de brincadeira. E não é assim que funciona. Quem participa do altar deve levar uma vida de consagração, de dedicação. Não, mas é impossível ser perfeito. Eu não estou
dizendo isso. Estou dizendo que você tem que ser humilde e refletir sobre a sua vida, consagrar a sua vida, se separar do mundo para fazer uso do serviço do Senhor. Amém. Glória a Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo ele vos exalte. Não brigue com as pessoas que te perseguem. Ore por ela, disse Jesus. Não ataque aqueles que te atacam. Clame por eles. Porque o caminho da unção é esse. A unção é algo precioso. Mas você sabe como é que é extraído o óleo da oliveira, o extra virgem? É prensado a frio. Você está entendendo o que eu disse? É uma revelação. A unção da sua vida tem um peso, tem um preço. Daniel, quer crescer na unção? Se prepare. É prensado. É no apego, é na calúnia, é na mentira, é na afronta, é na percepção que você cresce espiritualmente. Guardando em nossa vida que a arrogância leva nós a brigar contra a carne, contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, potestades. Se a igreja não se posicionar, muitas coisas ruins ainda virão sobre o nosso estado, sobre o nosso país. O aviso é para a igreja. Deus enviou uma epidemia e se descobriu no meio do povo de Deus um povo insensato. Hoje nós trocamos grande parte o culto presencial pelo culto online. Muitos não querem mais vir para a igreja, está frio, está chovendo hoje. Porque tem o conforto da sua casa. Irmão, mas não é a mesma coisa, não é. Porque às vezes a pessoa não tem nem igreja na casa do Senhor. Vem para a igreja para cultuar, mas fica no WhatsApp, mandando mensagem, mascando chiclete dentro da igreja. Aqui é a casa do Senhor. Não é um lugar onde ele habita, mas é um lugar onde ele se apresenta quando nós estamos aqui. Ele meu. Quando estiver 2 ou 3 em meu nome, então Deus está aqui. São essas coisas que estão entristecendo o Senhor. Por isso que Deus está cobrando. Está cobrando, está avisando. Bem-aventurado será eu e você se nós olharmos e vermos o que é que nós estamos fazendo. Ouvirmos a palavra, não endurecer o coração e fazermos como publicano, Senhor, seja benevolente para comigo, o Senhor é rei, eu falhei, eu achava que era desse jeito, mas não era. Muda minha mente, muda minha forma de pensar, me transforma. Eu era duro demais, a religião me deixou frio demais. Aquece meu coração pelo poder do teu Espírito. E quando vir essa palavra em nós, arrependa-se. O errado não é se arrepender. O errado é nós endurecer o coração e achar que não precisamos de mudança, não precisamos de transformação na nossa vida. Nós precisamos nos arrepender todos os dias e mudar dia após dia. Os valores são invertidos. O mundo ataca a igreja. Você já reparou que o mundo influencia mais a igreja do que a igreja ao mundo? Reparou? É mais fácil nós ver aqui um hino, um louvor sertanejo, inspirado numa música lá fora. Uma música lá fora ser inspirada num hino aqui dentro. Sabe por quê? Porque falta poder. E o poder só se vem no meio da oração, do clamor da palavra. A igreja perdeu sua identidade, o povo de Deus já não é mais respeitado, o povo de Deus é engolido. As pessoas não respeitam mais os crentes, sabe por quê? Os crentes se misturam junto. Não posso misturar com os ímpios, não, você tem que ser luz lá no meio da impiedade. O problema é que a luz está sendo obscurecida pelas trevas. O que é isso? É você estar no seu trabalho, um colega de trabalho que dá uma piadinha engraçada, maliciosa, e você gargalhada junto. Da glória. Irmãos, isso é pecado também. Irmão, sorrir é pecado. Se você ri de uma coisa maliciosa, é um pecado também. É o seu amigo, que você considera amigo, vir contar para você um balado, como se diz, eu fiz isso, eu aprontei, eu roubei, e você deixar ele quieto e não falar nada para ele, dizer assim, está errado. Porque o amigo fala a verdade na sua cara. Está cheio de bajulador, colega. O amigo não, o amigo olha para você, vê você errado e diz assim, está errado. Por isso que a esposa, quando ama o marido, ela olha e repreende, está errado. O marido da mesma forma está errado, não é assim que funciona, a Bíblia não fala dessa forma.
Eita, Deus. Isso é ser amigo. Eita. Isso é ser irmão. Isso é ter amor. O amor não é uma bajulação. O maior símbolo de amor é a repreensão, sabia? O Senhor Jesus disse: quando eu açoito, é porque eu amo. Quando eu repreendo, é porque eu amo. Deus, assim como um pai repreende o filho que deseja o bem dele. Aleluia. O próprio Jesus ensina o pai a criar os filhos. Se você ama o seu filho, castiga ele enquanto tem tempo. Mas se você não castiga porque você o aborrece, tem uma tradução que diz: você o odeia. Então o amor traz consigo o zelo de você olhar e querer o bem do seu próximo. Isso é o amor ao próximo. É Jesus olhar para um discípulo dele que quer defendê-lo. Ele está fazendo algo bom. Quer ver? O amigo está defendendo, ele pega a espada e vai partir a cara de Malco, o sacerdote. Ele está defendendo o amigo. Pedro está defendendo Jesus. Mas Jesus mesmo vendo que ele estava defendendo, estava fazendo a forma errada. Jesus diz assim. Jesus poderia bajular e dizer assim: olha, eu tenho um amigo de verdade. Jesus disse: guarda a tua espada. Em outras palavras, Jesus está dizendo: está tentando me defender, mas está errado, isso vai fazer mal para você. Isso é ser amigo. É amar o próximo. O mesmo Jesus que pegou Pedro pela mão, quando ele confessou que era pecador e disse: te farei um pescador de homens, ele olhou para ele e disse assim: Satanás está na tua vida para trás de mim, Satanás. Eita, Deus. O amor traz consigo um selo. É isso que Cristo ensina para a gente. A religião não ensina isso. A religião nos esfria e faz sermos como um fariseu, nos auto-justificar. Não, eu vou para o céu porque eu faço isso, e ele não vai para o céu porque não faz isso. Na verdade, nem nós sabemos qual é o mérito para ir para o céu humano, porque não existe. O único mérito que nos dá o direito de ir para o céu é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Jesus veio aqui, se entregou para libertar você do pecado, para transformar você, para salvar você. Imagina, se Jesus olhasse para nós como nós olhamos para as pessoas. Qualquer erro que as pessoas cometem, a gente julga, aponta. A forma como a pessoa se veste, a gente condena, desgraça a vida da pessoa, desmoraliza. Imagina se Deus olhasse para você quando você era arrogante, quando você queria oprimir a esposa, quando você queria bater na esposa. Dissesse: eu abandonei você. O inferno que te espera. Mas não, Jesus vai lá e se te dá uma chance. A gente vai lá e repreende, castiga e diz: tem uma chance, se arrepende. Isso é amor. Isso é amor. Então quando você sofre, quando você é castigado, agradeça a Deus e diga: Senhor, obrigado. O salmista disse: quando eu não fui humilhado, eu andava extraviado, mas quando o Senhor me humilhou, eu aprendi os teus preceitos. Quando as pessoas são ingratas com você, é Deus te dando um conselho: não seja ingrato com ninguém. Nunca esqueça as pessoas que te honraram um dia, que te abençoaram um dia. Nunca esqueça. Quando as pessoas te caluniam, é Deus dizendo: não calunie ninguém. Quando as pessoas mentem a teu respeito, é Jesus dizendo: não minta a respeito de ninguém. Quando as pessoas falam da sua vida coisas que você não fez, é Jesus dizendo: quando você não sabe alguma coisa, não fala. O que você sente é escola de Deus, ensino para você aprender a viver a vida da forma que Ele quer. É isso que Deus faz com o publicano. Duas reações. Eu finalizo agora. Ou você se orgulha e diz: eu faço bem, eu faço mal. Ou você diz: Senhor, de fato, eu ouvi a tua palavra e eu me convenci do meu pecado. Me ajuda a melhora a minha visão, porque o crente sem visão espiritual vai para o lugar nenhum. Não, a Bíblia diz: nós não andamos por vista, andamos por fé. O que a fé faz? A fé faz você olhar para o mar vermelho e Deus dá uma ordem: marcha. Como é que você vai marchar para o mar? Deus está dizendo: marcha, pela fé. A fé faz você ver o que você não vê. Por isso que a Bíblia diz: coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e nunca subiu no coração do homem, Deus te preparou para aqueles que o amam. Tem alguém aqui que ama o Senhor? Cuide para não amar o Senhor apenas com a boca. Tem pessoas que acham que amam o Senhor através de um status. Coloca lá: eu amo o Senhor. E acham que isso é o suficiente. Ou se não, está no carro, uma frase muito bela e bonita. Tem pessoas que não está nem aí para Deus, nem pensa em Deus, mas coloca uma frase: Deus é o meu guia. E acha que isso é o suficiente. Isso que a religião faz. O fariseu vivia de forma
aparente. Pensava que coisas externas mudariam sua forma de ver. Aí o Senhor diz assim: não adianta me orar com os lábios, mas não fazer o que eu mando. É obediência à palavra. Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Aí Jesus disse qual é o mandamento. Ele fala, João 15, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como que Jesus te amou? Jesus veio jogando pedra em você? Não, nem na prostituta ele jogou pedra. Jesus não veio matando você, não, pelo contrário, ele veio e morreu por você. Essa palavra serve para um casal, sabia? Jesus disse que o marido não deve bater na esposa, xingar a esposa, ele deve morrer pela esposa, proteger a esposa. E a esposa também tem que ter vergonha na cara e respeitar o marido. Irmão, o que é isso? É verdade? Porque tem um espírito de Jezabel andando no mundo, jogando poder, empoderamento feminino. O feminismo é uma doutrina de Satanás. Assim como o machismo não presta, o feminismo também não presta. Porque o feminismo ensina a rebeldia. Quando Jesus ensina a submissão, o respeito, a honra. Irmão, o que é isso? Coisa do passado. Não é Bíblia. Está aqui. É Bíblia. O marido ama a esposa. E a esposa respeita o marido. Reverencia ele. Bíblia. Mas o mundo não diz isso. Se não houver alguém que fale e contradiga o mundo vai pregar sua doutrina. O mundo diz família, não serve mais. Hoje, cada um vive da forma que sente. Quer ver? Esses dias eu vi um vídeo muito estúpido. Uma mulher calou o pano de vaca no chão com a mão e com o pé, dizendo: eu ando assim porque eu me sinto uma égua. Olha o estado de ser humano. Outra latinha, olha, eu me sinto uma cachorra. Isso. Gera não tem para todo lado. Mas o interessante é que o ser humano é tão tolo, né? Não é só a Bíblia que diz que é só macho e fêmea. Esse é o casamento. Não tem lugar de falar isso, tem. Porque a Bíblia diz é macho e fêmea. Tem igrejas por aí aceitando lesbianismo na comunhão. Homossexualismo. É macho e fêmea. E a ciência fala, lembra da escola? X e Y. É assim que é assim. X e Y, não tem W, não tem V, não tem Z. X e Y, homem e mulher. Isso é base de sociedade. Mas tem crentes, não se escandalize, que acham que isso é normal. Sabe, a Bíblia diz, mas eu acho, é a teoria do achismo. Isso não tem nada a ver. Precisamos combater o mal nas regiões celestiais. Não quer dizer que eu tenho que ter desprezar. Não. Quem despreza faleceu, você tem que amar. E por amar a pessoa dizer assim: olha, eu amo você, mas você está vendo a forma errada. Isso é amar. Porque se você despreza a pessoa pela forma que ela vive, está fazendo igual faleceu. Não, você não despreza, você ama a pessoa, não o que ela faz. É assim que Jesus nos amou. Jesus ama o pecador, não o pecado. O pecado ele veio para morrer por nós, para nos libertar do pecado. E isso é que nós devemos ter em mente. Lutarmos por essa cidade, lutarmos pelo Estado, lutarmos pelo país, com essas doutrinas que a palavra de Deus traz. Valores. Família é valor. Eu estou insistindo no termo família porque o Senhor quer falar sobre isso. Já que é o domingo da família. Se não lutarmos por isso, o mundo vai tomar conta de tudo. Precisamos ter visão espiritual e sabemos como atacar o mal. Por isso clame ao Senhor, faça a consagração, ore ao Senhor e peça ao Senhor da direção, o que eu devo fazer. Deixe que o Espírito Santo guiar a sua vida. Em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer, a forma como você pensa, diga Espírito Santo. Conhece o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Às vezes a gente sente um calorão, sente um arrepio no culto, dá vontade de chorar. É a pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. E é o próprio Deus. Ele quer transformar a sua vida. O que a religião não faz, o Espírito Santo faz
te convence do pecado, da justiça, do juízo. Você lá fora, você vai estar andando na rua essa semana, você vai ficar com a palavra na cabeça. Palavras que eu preguei aqui vai ficar aqui na sua cabeça. Por quê? É o Espírito Santo que vai testemunhar na sua vida. Você vai fazer e vai lembrar, é verdade, eu ouvi isso domingo. Porque a palavra que eu estou pregando para você é profética. Glória a Deus. Deus de poder. E eu tenho. Quem você é? É fariseu ou publicano? Meu Deus. Reflita. Se é um fariseu, tem tempo ainda. Se é um publicano, continue se humilhando. Dia após dia. Vamos nos colocar de pé. Quero agradecer o irmão, não agradecer o irmão que ajeitou o cultura para mim.